Saudações, pessoas! Muito bem, na minha última live, então, eu falei sobre o Ciro e o seu rolê na feira agrícola, que foi bastante humilhado e soltou lá os seus palavrões, foi algo realmente vergonhoso. Enquanto a galera gritava Bolsonaro, mito, né, ele ficava enfurecido, não podia demonstrar muito isso, mas soltou ali alguns palavrões, agrediu um cara, né, e ainda teve a cara de pau de soltar uma nota no seu perfil no Twitter alegando que ele foi agredido por bolsonaristas. Pelo menos eu não vi nenhum vídeo sobre isso, tá? Não vou passar nenhum vídeo sobre esse caso para não termos problemas, mas é nitidamente ele sendo humilhado por muitas pessoas falando sobre o Bolsonaro, ou seja, a popularidade desses caras realmente é algo terrível. Não se compara à popularidade do Bolsonaro, que realmente é uma pessoa assim, bastante querida, né, pelas pessoas no Brasil. Então, assim, foi algo ridículo, né? Ciro, mais uma vez, mostra o quanto ele é totalmente, sei lá, fora da casinha, entendeu? Um cara que realmente tem um ódio dentro de si, né? Mas é lamentável, né? Ele saindo e ver como as pessoas o tratam. Enfim. Agora, vamos ao assunto mais polêmico que eu tratei na minha live, que é sobre a questão dos oportunistas e o uso das pessoas dentro dessa estrutura ou dentro do jogo político. Primeiro eu falo dos perfis que são cooptados por alguns políticos que fazem parte, né, dessa estrutura, e também por perfis, né, perfis de influenciadores maiores, né, que também fazem ali parte de um jogo de poder. Funciona mais ou menos assim. Existem duas maneiras de você cooptar perfis, né? Tem perfis que são pagos, né, que agem realmente assim, trabalhando para outras pessoas, propagando ideias e propagando aquilo que interessa, né, para o seu contratante, ajudando a alavancar determinada pessoa ou assunto ou uma narrativa específica. Então são literalmente contratados, né, para colocar ideias na cabeça das pessoas que favoreçam, né, o contratante. E existe um outro meio também, que é o meio assim, mais comum, mais barato, que muitas pessoas são seduzidas, que é o meio de você, né, atrair pelo ego. Existem vários perfis, né, que começam então do nada a ser compartilhado, né, por pessoas com muitos seguidores, pessoas influentes relacionadas aí ao governo, né, que fazem parte do jogo e da estrutura política, e de alguns influenciadores também que têm essa ligação. E de repente dão um RT, começam a interagir com essa pessoa, né, isso no Twitter, tá? Comentam os posts dessa pessoa e a pessoa acaba se sentindo muito importante, afinal ela está sendo compartilhada por pessoas importantes, com pessoas que têm milhares de seguidores e tal, e ela começa a se achar. Você pega a pessoa pelo ego, pela vaidade, e ela então começa a assim, seguir o jogo dessas pessoas e evitam outros assuntos que possam contrariar né, a pessoa que o está favorecendo de alguma forma. Então acaba de uma maneira assim bastante sutil propagando aquela pessoa e as suas ideias. A pessoa ali é pega pela vaidade, porque afinal agora ela é uma pessoa mais importante, ela começa a se sentir na rede social, porque ela não é mais uma pessoa comum, é uma pessoa que está sendo compartilhada e divulgada por pessoas grandes dentro da rede social. E o que acontece? A pessoa fica presa a isso. E ela então não compartilha mais de outras ideias, porque tem medo de perder aquilo que está conseguindo e tem medo de desagradar aquele que a está propagando. Então fica naquela sinuca de bico. E a pessoa começa então a ficar presa. Tanto o contratado quanto essas pessoas não têm uma opinião própria, não podem falar aquilo realmente que às vezes é importante, porque pode contrariar o plano, o jogo ou o esquema, né, que ela já entrou, ou de uma maneira paga, vamos dizer assim, ou pelo ego, pela vaidade, e por medo de desagradar aquela pessoa que está fazendo com que ele se torne diferente, que ele tenha mais atenção dentro dessa rede. Tá? Então, assim, existe esse meio, existe esse uso. Então, assim, não valorizam a inteligência dessa pessoa, não valorizam as suas capacidades, valorizam ela, não ela em si, mas o que ela pode proporcionar para aquele que está cooptando. Né? Então, assim, usa da pessoa enquanto ela servir, enquanto ela propagar o discurso único ali, enquanto ela estiver alavancando o plano ou uma pessoa ou algo específico, ela serve.
A partir do momento que a pessoa não servir, perceberem que uma pessoa não tem interesse em seguir apenas um discurso, que a pessoa quer pensar, quer falar sobre outras coisas, essa pessoa é jogada de escanteio, ou a pessoa que a princípio foi cooptada é totalmente descartada, porque não interessa a sua opinião, não interessa o que ela sabe, o que interessa é que ela serve enquanto ela atender determinados interesses. É assim que a coisa funciona. Eu fiz um post sobre isso no Twitter, né, e também falo sobre os filhos do Bolsonaro e como eles interagem ou agem, no caso, com alguns influenciadores grandiosos que temos aí e também oportunistas. Muito bem, a coisa funciona assim. Bolsonaro é realmente algo diferenciado que surgiu no Brasil. É um homem corajoso, é um homem que já fez grandes feitos e as pessoas gostam dele. Bolsonaro se tornou um símbolo, aquele que despertou a coragem nas pessoas, aquele que realmente balançou o sistema. Muitas coisas giram em torno dele. Tá? Muitos problemas estão ali em torno do Bolsonaro, ele é o alvo principal, é uma pessoa que todos querem alguma coisa para que possam ter notoriedade junto com ele. Obviamente que quem tem uma notoriedade maior são os seus filhos, porque estão ali à sombra do pai. Se não fosse pelo Bolsonaro, lamento dizer, mas os filhos do Bolsonaro não seriam aí grande coisa, tá? Em termos de alcance, popularidade e reconhecimento. Ele só tem notoriedade por causa do pai. A sombra do pai, né, que se tornou um símbolo, acaba então fortalecendo e dando notoriedade para os filhos do Bolsonaro. E os filhos do Bolsonaro, obviamente, todos sabem disso, né? A sombra do pai não terá poder na vida deles durante muito tempo. O Bolsonaro uma hora deixará de ser presidente, mesmo sendo reeleito, e essa sombra perderá o poder. Então nós estamos vendo que os filhos estão tentando de alguma forma trilhar o seu caminho próprio. São jovens ainda e precisam muito para conseguir se tornar aí um grande símbolo. O caso do Bolsonaro é um caso específico, o momento também que ele surgiu com a queda do PT e várias coisas acontecendo. Acredito que seja muito difícil que os filhos consigam se tornar o mesmo símbolo que o pai é hoje em dia para o Brasil. Então, eles tentam trilhar, fazer uma carreira política e fazendo isso à sombra do pai, logo, é lógico que facilita. E eles precisam de pessoas para que possam ajudá-los nessa empreitada, possam conseguir votos para eles. Então precisam ali, de vez em quando, estar com alguns influenciadores. Né, algumas pessoas que nós vemos que são oportunistas, que provavelmente trairão, né, no futuro várias pessoas, não somente eles. Né, e uma coisa me chama muito a atenção. Existe uma diferença entre esses oportunistas, esses influenciadores, né, e os filhos do Bolsonaro. Esses influenciadores não precisam de sombra. Os filhos do Bolsonaro uma hora vão perder essa sombra, esse poder. Então esses influenciadores que tentam ali, de alguma forma, né, estar junto com os filhos do Bolsonaro, fazem isso pelo fato de eles serem filhos do Bolsonaro. E se eles não fossem filhos do Bolsonaro, eles não seriam tão disputados assim por várias pessoas. Mas disputam essas pessoas porque interessa, porque eles são filhos do Bolsonaro. Quando essa sombra perder o poder, será que eles terão conseguido aí o seu brilho pessoal? Será que se tornarão algum tipo de símbolo como o pai se tornou? Eu acho muito difícil. E eles serão descartados por conta desse acontecimento inevitável. Bolsonaro vai marcar uma época, Bolsonaro é um cara que terá o seu nome na história, mas ele é o símbolo, não os seus filhos. Agora, essa galera, eles não precisam de sombra, no caso, esses oportunistas, esses influenciadores. Eles criaram uma estrutura de influenciador para influenciar as pessoas e fizeram isso com base em ações e métodos revolucionários. Então, eles podem usar os filhos do Bolsonaro enquanto eles são interessantes pelo fato de serem filhos. E eles usam esses caras porque eles têm esse esquema que conseguiram aí um grande alcance, um método de influenciar as pessoas. Fazem uso um do outro devido aos interesses políticos. É isso que se trata a política. Tá? Política não é algo para sonhadores emocionados. Política se trata de poder, e disputa de poder é esse nojo mesmo. Tá? Então, assim, um usa o outro dessa forma. E eles usam esses caras porque eles precisam de votos para conseguir manter e trilhar essa carreira política. E lá na frente, quando eles não forem mais interessantes, será que esses oportunistas os tratarão da mesma forma? Será que eles irão servir para esses oportunistas que também têm o seu plano de poder pessoal? Ou serão realmente descartados e trairão, como nós já vimos várias traições acontecendo atualmente, né, no governo Bolsonaro? Eu estou colocando isso não porque eu quero que você goste ou deixe de gostar de alguém, não estou falando de caráter de ninguém, não estou obrigando você a concordar comigo, eu estou apenas fazendo uma análise da situação e estou dividindo com vocês. É para uma reflexão, tá? Como funcionam as coisas, como
existe o uso de pessoas para fins específicos. E esses fins específicos giram em torno de poder, fama, dinheiro. Tá? Infelizmente é assim que a coisa funciona. É preciso prestar atenção nisso e entender que as coisas não são doces, as coisas são amargas. A política se trata disso. E é muito importante que as pessoas compreendam, para que não fiquem sofrendo à toa, para que não criem expectativas à toa. Eu sempre falo, tratem políticos como políticos, porque independente de qualquer coisa, os filhos do Bolsonaro e até mesmo o Bolsonaro, eles vão lidar com a situação de maneira política, são políticos. E eles vão fazer esse tipo de coisa para que possam sustentar a carreira ou criar ou manter, né, ou trilhar uma carreira diferenciada dentro da política. Mas tudo que interessa é essa situação de influenciar, de usar, de conseguir votos, tá? E assim, obviamente, para que possam, né, se manter de alguma forma, tanto eles dentro da política quanto essas outras pessoas, manter o seu público cativo, né? Porque esse público realmente rende o poder e faz com que os políticos tenham interesses nessas pessoas. É assim que a coisa funciona, é assim que a coisa é. E assim, não tenho interesse em jogar esse jogo. Meu papel aqui sempre foi outro, nunca quis ser político, né? Eu tenho sempre tive sempre essa vontade de falar, alertar as pessoas. Não pretendo salvar o mundo, eu tento salvar pessoas do mundo. Então eu decidi fazer um post sobre isso, fiz uma live sobre isso, estou fazendo um resumo da live para vocês sobre isso, porque eu acho um assunto interessante, acho importante e gostaria de compartilhar esse pensamento com vocês. Tá? Enfim, meus amigos, é isso. Eu falo várias outras coisas, assim, eu detalho um pouco mais, né, essas informações e essa visão sobre esses acontecimentos na minha live. Recomendo que vocês assistam, caso tenham tempo para isso. O link eu vou deixar ao final do vídeo e também aqui na descrição, tá certo? É isso, agradeço a atenção de vocês, não esqueçam de verificar a inscrição, o sino de notificações, tá? Também observar e seguir as minhas outras redes sociais, né, e também temos aí os meios de ajuda ao canal, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu, fui.